A paz do Senhor para todos que estiverem aí ligadinhos nessa live, nesta manhã abençoada, onde estaremos aqui ministrando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E hoje com o tema a atuação do Espírito Santo no plano de salvação. Então vamos estar ministrando aqui sobre esse tema e vamos aprender muito aqui a respeito da atuação do Espírito Santo no plano de salvação. É a lição 2 desse primeiro trimestre de 2021. São 13 lições, já tivemos uma lição, a primeira lição, a lição 1 e hoje a lição 2. E quem perdeu ou quer rever a lição 1, é só procurar o vídeo que está no Facebook. Então você pode estar acompanhando aí, se perdeu, ou se quer enviar para alguém, para algum amigo, para algum familiar, seja onde for, então você encontra essa gravação que você pode estar enviando, como a de hoje também, né? Estamos aqui ao vivo, mas vai ficar gravado e vou passar para o YouTube também, para estar levando esse estudo para bem distante, para muitos lugares, porque vai ser publicado no meu site, e o meu site tem, somente num dia de ontem, foi mais de quase 1.200 acessos, né, em todo o mundo. Então, é um trabalho muito importante, relevante, que o Senhor tem abençoado, que o Senhor tem dado as estratégias para que o ID do Senhor Jesus esteja em andamento, né? E usamos os recursos que temos. E hoje, com os meios sociais, né, das redes sociais, como Facebook, YouTube, evidentemente que tiramos proveito disso e todos devem tirar proveito disso para estar propagando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando que hoje nós temos um culto à noite, às 20 horas, presencial e também por live, né? O culto será transmitido por live a partir das 20 horas. Quem quiser ir ao culto, né, sentir no desejo de ir, será muito bem recebido. Estamos com a igreja somente com a porta lateral, né, aberta, não estamos abrindo a porta central. Isso só vai acontecer depois que tivermos aí a segurança da vacina aí que está por vir, né, e estivermos todos imunizados, sim, aí voltaremos às atividades normais da igreja. Evidentemente que agora também todos os cultos que fizermos na igreja serão transmitidos por live também, né? Além do culto presencial por live. E também voltaremos, né, com as aulas da Escola Dominical presencial também e por live. E também voltaremos ao seminário de teologia, né? O seminário de teologia que estava uma bênção, foi paralisado dadas as circunstâncias adversas aí da pandemia, mas logo que tivermos essa segurança, voltaremos ao seminário de teologia e todos poderão estar estudando a palavra do Senhor presencialmente lá no nosso seminário de teologia. Vamos ler a palavra do Senhor, como eu já disse aqui, a lição 2, e o tema é a atuação do Espírito Santo no plano de salvação, tá? Então, os irmãos podem abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7 ao 13. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7 ao 13. Quero desejar a paz do Senhor para todos. Não estou citando os nomes, mas eu vejo aqui os irmãos que estão entrando, os que entraram,
E os que entraram, mas não estão aqui aparecendo no vídeo, né? Tem alguns que não clicam, curtem ou compartilham, então não aparece no vídeo, mas eu sei que tem muitos aí participando desta ministração. Então, em João capítulo 16, versículo 7 ao 13, tá? Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias aí, eu já vou ler aqui o texto áureo da lição. O texto áureo da lição está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31, né? Que diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Agora vamos ler João 16, versículo 7 ao 13. Então, João 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. João 16, 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém? Glória a Deus. Lembrando aqui, nessa introdução, que Jesus, ele veio na dispensação da lei, né, para poder, e a dispensação da graça só depois da cruz, tá? Quando o Senhor estabeleceu a igreja, estabeleceu a dispensação da graça para que todos os povos do mundo pudessem alcançar a salvação pela graça, tá? Então ele veio no tempo da lei, e no tempo da lei, Jesus, ungido pelo Espírito Santo, ele pregava o evangelho do reino. Ele pregava o quê? O evangelho do reino. Não era o evangelho da graça, porque antes da cruz estava na dispensação da lei. Então ele pregava o evangelho da lei. E pregando o evangelho da lei, os judeus, eles aguardavam o Messias, né? O Messias, o Cristo ungido. Quando falamos de Jesus, falamos do nome humano dele, tá? Jesus significa o Salvador. Agora, Cristo não é sobrenome, Cristo é um título, né? Do Messias, aquele que seria enviado, né? Ungido, tá? Que viria para o povo de Israel. Então Israel esperava o Messias, o Cristo, o ungido, tá? Só que ele veio, como diz, né, para os seus, e os seus não o receberam, tá? Porque eles aguardavam um Messias nascido em palácio, né? Não um Messias nascido numa manjedoura, né? Filho ali de um casal simples, né? Onde José não teve participação, né? Foi obra do Espírito Santo, e Maria foi usado o seu ventre para poder gerar simplesmente Jesus encarnado, para que Jesus, o Messias, o Cristo, pudesse se encarnar ali nesse corpo que veio a ser chamado Jesus, o Salvador. Tá? Então, quem é que rejeitava? Quem é que rejeitava? Os religiosos, os sacerdotes, o clã sacerdotal, né?
o sinédrio todo, os fariseus, saduceus, escribas, na sua maioria, não aceitavam o Messias, não aceitavam o Cristo. Então Jesus ele pregava, assim como João Batista pregou, e dizia: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. E Jesus também pregava sobre o reino de Deus, sobre o reino de Deus. Mas isso, na realidade, era já algo escatológico, porque o reino de Deus em si não poderia ser estabelecido antes da dispensação da graça, né? Da dispensação da lei, porque os judeus não estavam em condições de que fosse estabelecido esse reino. Esse reino, sim, ele já estava sendo prenunciado para o povo de Israel, que ia rejeitar o Messias já para um futuro depois da dispensação da graça, onde realmente o reino de Deus vai ser estabelecido, que é o reino milenar. Então, depois da cruz, não era pregado o evangelho do reino, mas o evangelho da graça, o evangelho da justificação pela fé. Então, na grande tribulação, haverá 144 mil judeus que, convertidos a Cristo, né, e cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem que estar presente. Sem a presença do Espírito Santo, ninguém se convence do pecado. Tá? Então, eles vão pregar o evangelho do reino. Qual é a mensagem? É a mensagem de ir para o céu? Não. A mensagem é que Cristo virá estabelecer o reino, então tem que aceitar o Cristo que virá reinar no milênio. Eles. Estou falando de igreja, estou falando do povo de Israel, das 3 mulheres de Abraão, a qual Deus fez promessa. Então eles vão pregar esse evangelho, o evangelho do reino, o evangelho que Jesus pregava antes da cruz. Amém? Então, sim, no milênio eles vão ser salvos por terem aceitado a mensagem dos 144 mil judeus que vão pregar somente na primeira metade da grande tribulação. Quando o anticristo se revelar mesmo, todos esses 144 mil serão martirizados e irão para a dimensão celestial, irão para o céu celestial com corpos glorificados. Isso está escrito no livro de Apocalipse, não é invenção minha, está escrito no livro de Apocalipse. Então eles vão ser martirizados. Então, porque da segunda metade para frente, não se fala mais dos 144 mil, vai falar das 2 testemunhas, mas não vou entrar nesse tema agora, que é um tema escatológico, exige muito, muito tempo, e o tema hoje aqui é a atuação do Espírito Santo no plano de salvação, tá? Então, Jesus, pregando o Evangelho, né, ele estava com os discípulos, ele não estava nos discípulos. Aí está a diferença. Jesus estava com os discípulos e não nos discípulos. Agora, o Espírito não está com os discípulos, ele está nos discípulos, interior. Cristo no sentido exterior, o Espírito Santo no sentido interior, porque passamos a ser templos do Espírito Santo. Qual era a condição aí? Então, Cristo, pregando o Evangelho, ele não atravessou fronteiras, tá? Ele não atravessou fronteiras. Ele simplesmente pregou por todas aquelas regiões, né? Das cidades, dos vilarejos, por todos aqueles lugares, em Jerusalém, Judéia, Samaria, por todos aqueles lugares ele pregou o Evangelho, mas era limitado, né? Tinha limites, ele não ultrapassava os limites. Por quê? Porque ele veio pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não veio pregar para os gentios no sentido, né? Ele veio pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não foi esse que ele fala com a mulher, né? A mulher que fala com Jesus,
a respeito que Jesus falou, né? A respeito que não dá o pão aos cachorrinhos, né? Aos cachorrinhos. Ela falou, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. A mulher Ciro-fenícia, né? Então, significando que essa mulher acreditou tanto na palavra do Senhor e entendia que a palavra do Senhor tinha um poder tão grande, que até uma migalhinha tinha um poder muito grande. Um pedacinho da palavra dele, porque o pão significa a palavra, já teria um poder muito grande para resolver o problema dela. Então ele veio e ele disse, eu vim tão somente para pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas o Senhor fazia as exceções de acordo com a fé daqueles que chegavam a ele. Tá? Então o Espírito Santo em nós, não tem limites, atravessa as fronteiras, porque Jesus precisava estar com eles. Os discípulos precisavam estar com Jesus, os discípulos sem Jesus não poderiam fazer a parte do convencimento do pecador. Então era limitado. Jesus tinha que estar num lugar, eles estavam naquele lugar. Agora, a partir do momento que o Espírito Santo veio estar nos discípulos, então, estando nos discípulos, ligados no discípulo, cada discípulo, para o lugar que fosse, tinha a presença do Espírito Santo. Então, eles poderiam atravessar fronteiras e ir para todos os lugares que tinham a presença do Espírito Santo, que é aquele que convence, o pecador. É comum pessoas, né? Se exaltarem, né? Eu já vi muito disso. Olha, eu ganhei tantas almas para o Senhor. Eu ganhei tanto, eu estou até marcando aqui, olha, já ganhei mais de 10, de 20, de 1000. Tu não ganhou coisa nenhuma. Deixa de contar vantagem. Não ganhou coisa nenhuma. Quem ganha é o Espírito Santo. Não fique se exaltando. Tem que exaltar o Espírito Santo, que por sua vez glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quem opera a persuasão, o convencimento, é o Espírito Santo. Nós somos apenas instrumento do Espírito Santo. E tem pessoas que colocam-se como aquele que está ganhando todo mundo. Não ganha ninguém. Isso é exaltação. Né? E aquele que se exalta, o Espírito Santo se afasta, viu? Se afasta. Então, tem que se colocar na condição realmente que temos que estar, né? Como instrumento do Espírito Santo. Porta-voz, tá? Do Espírito Santo. Ele usa a nossa boca para falar, para pregar o Evangelho, para falar de Cristo. Ele usa a nossa boca. Mas não somos nós que ganhamos. Nós somos instrumento dele para ganhar almas para o Senhor, para o reino de Deus. Amém? Então, Jesus com os discípulos, missão com fronteiras. Espírito Santo nos discípulos, missão sem fronteiras. Então, o Espírito Santo, ele está operando, opera em todos aqueles que se dispõem a estar pregando, testificando de Cristo, e todos devem fazer isso. Opera através dessa transmissão de todos aqueles que pregam o verdadeiro evangelho, que estão aí fazendo lives aí também, que pregam o verdadeiro evangelho, ou que saem na rua pregando o verdadeiro evangelho. O Espírito Santo está presente. Não pode esquecer que o Espírito Santo está presente e não se exaltar, tá? Então, como entendemos? Então, o Espírito Santo, Jesus estando com os discípulos, não atravessou fronteiras, porque ele veio pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E o Espírito Santo nos discípulos, ele atravessou fronteiras, então nós atravessamos fronteiras, tanto que essas pregações estão indo para todo o mundo. E quem é que convence? Sou eu? Não. Quem convence é o Espírito Santo, que me usa dentro dessas pregações
para que as pessoas possam tomar decisões de aceitar ou não aceitar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para que o ID do Senhor Jesus Cristo pudesse ser cumprido, que aí o ID é por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Então, esse ID do Senhor Jesus só pôde acontecer depois do Pentecoste, né? Do dia do Pentecoste, quando os discípulos ali reunidos, 120 reunidos no cenáculo, orando, jejuando, o Espírito Santo na verticalidade derramou um poder sobre eles, como línguas repartidas ali sobre eles, e todos foram batizados com o Espírito Santo. E precisavam ser batizados com o Espírito Santo para poder o Espírito Santo distribuir os dons espirituais. Então, quem não é batizado com o Espírito Santo, não está perdido, está salvo, mas a promessa é para todos. Se você quer ser atuante, militante na obra do Senhor, então procure buscar o batismo com o Espírito Santo. Porque é através do batismo com o Espírito Santo que vem os dons espirituais, a qual ele distribui como ele quer, não é como nós queremos. Eu quero esse dom. Eu quero aquele dom, então não quer nada. Quem distribui é o Espírito Santo, se você estiver preparado para receber. Então, pessoas que não é batizado com o Espírito Santo e diz, eu tive uma visão, eu tive isso, tive uma revelação. Tu não teve revelação nenhuma, tu não teve visão nenhuma, foi visagem. Porque só depois de batizado com o Espírito Santo é que recebe os dons espirituais que o Espírito Santo distribui como ele quer, tá? Dons espirituais, não é ministério. Ministério, quem escolhe, quem separa é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Então são 5 ministérios, sendo que o ministério apostólico se encerrou em Paulo. Então quem diz que é apóstolo está usurpando um título, não tem mais apóstolos, se encerrou em Paulo. O que tem é pastor que também é um profeta, evangelista que também pode ser um profeta, presbítero, que também pode ser um profeta, diácono, que também pode ser um profeta, então, e irmãos que podem ser também, depende de como o Senhor quer usar cada um, tá? Então, os 5 ministérios são apóstolos que se encerrou, evangelista, pastor, mestre, né? Evangelista, pastor, mestre, profeta, tá? Então, são 5 ministérios. O ministério profético, ele está ligado ao ministério pastoral e ao ministério evangelístico, tá? Do evangelista, tá bom? E tudo isso tem um propósito do Senhor, porque você vai lidar com situações que necessita, né? Que necessita de dons espirituais. Então, o Senhor, para uns, ele dá dons espirituais dentro do conhecimento, palavra do conhecimento, sabedoria da palavra do conhecimento, sabedoria, palavra da sabedoria e outros dons mais que o Senhor dá, tá? Mas aí é ministério de Cristo. E o ministério do Espírito é o que está atuando agora em nossas vidas. Então a nossa parte, como servo do Senhor, isso vale para todos, é testificar de Cristo ao pecador. E a parte do Espírito é convencer o pecador, tá? A nossa parte é testificar de Cristo ao pecador. E todos têm essa responsabilidade. E a parte do Espírito é convencer o pecador. Ele quer fazer a parte dele, mas ele quer que nós façamos a nossa parte. E quem não faz a sua parte é omisso. E omissão é pecado, tá? Mas a gente julga pecado só como adultério, roubo, mentira, não. Omissão, deixar de fazer, porque aquele que deixa de fazer o bem e pode fazer, comete pecado, tá? Então diz aqui,
quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, nós somos aqui, nesse plano terreno, né, como diz a Bíblia, estamos aqui, mas não somos daqui. Tá? Só é daqui quem vive na carne mesmo, tá? Mas quem é realmente seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, que está com a mão no arado, né? Tá? Que milita legitimamente, então ele é realmente considerado, né? Considerado até pelos anjos do Senhor como embaixador de Cristo. O que é um embaixador? Um embaixador que ele representa um país. Então, nós representamos uma pátria. Qual é a nossa pátria? É o Brasil? Não, nós representamos a pátria celestial. Somos embaixadores de Cristo. Porta-voz do Espírito Santo. Ele quer o nosso empenho. Se você não falar, não abrir tua boca para testificar de Cristo, como é que o Espírito Santo vai atuar em alguém? Ele quer usar a nossa boca, nós somos porta-voz do Espírito, tá? Então, ele que convence o pecador do seu estado pecaminoso, que ele atua na consciência. Ele atua na consciência. Nós podemos atuar na mente, mas na consciência, quem atua é o Espírito Santo. Para que haja o quê? Um arrependimento, a pessoa se veja o seu estado e possa se arrepender. E também da justiça, né? Que a justiça de Deus é imparcial, mas dentro da justiça do Senhor, ele também proporciona àquele que se arrepende da justificação. Ser justificado é um ato de Deus, né? Que determina no momento que você se converte a Cristo de corpo, alma e espírito, entrega a sua vida para o Senhor de uma forma verdadeira, porque Ele sabe quando é verdade ou quando não é, a pessoa está sendo verdadeira ou não. Se ela foi verdadeira, ela é justificada. Justificada por quê? Porque nesse momento ocorreu o quê? A expiação. O que é a expiação? A remoção do pecado da natureza adâmica. A remoção do pecado da natureza adâmica. Então, e do juízo também, porque um pecador, ele tem que ser evangelizado, mas você tem que falar do pecado, você tem que falar da justiça, porque o Espírito Santo vai estar te usando. E você tem que falar do juízo também. Não é ficar evangelizando, fazendo promessinha, jogando flores, não, iludindo. Tem que falar a realidade, a verdade. Ó, a realidade é essa. A realidade é essa. Porque se não aceitar, é condicional. O Senhor dá o livre-arbítrio. Se não aceitar, você vai partir para o juízo, para a condenação final e nunca mais vai ter salvação. Nunca mais. A condenação é eterna, acabou. Não tem mais chance, tá? E convencer, então, assim você está convencendo o pecado, que o pecado está reinando na vida dele e o pecado não pode reinar na sua vida. Quem tem que reinar na nossa vida, é Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quem convence é a pessoa do Espírito Santo. Então, quem rejeitar a mensagem do Evangelho, essa mensagem, né? Um dia vai ter que se defrontar com Cristo, mas só que lá no juízo final. No juízo final. Como diz a palavra de Deus, toda língua confessará e todo joelho se dobrará, né? E terá que dizer que Ele é o Senhor. Não quer dizer agora, não quer reconhecer agora para poder alcançar a salvação, um dia vai ter que dizer isso, vai ter que se ajoelhar aos pés dele. Pode ser quem for, macumbeiro, feiticeiro,
todo tipo de pessoa, né, que descrê do Senhor, né, que descrê do Senhor, aqueles que adoram ídolos, estátuas de louça, de madeira, de ferro, tudo isso vai ter que se defrontar com o Senhor, porque está negando Ele como ungido, como o único caminho da salvação, a única verdade da salvação, o único meio de salvação. Estão negando, mas um dia vão ter que se defrontar com Ele. E vão ser ali condenados. Não é um julgamento para absolvição, é um julgamento para condenação. E todos vão ter que se ajoelhar, confessar que Ele é o Senhor, tá? Mas não vai ser salvo, não. É só para reconhecer o senhorio dele, que não quiseram reconhecer quando lhe foi propiciado para que pudesse ser salvo e rejeitou. Então, negou, aí um dia vai ter que acontecer isso, né? Tem um meio como vai acontecer isso. Aí muita gente fala, mas como é que vai acontecer isso? Se a pessoa está morta, né? Morreu, o corpo se desfez, se está em espírito, mas só que no livro de Apocalipse diz que a água devolverá os seus corpos e o fogo devolverá os seus corpos, tá? Então, a pessoa, não importa que época que morreu, se foi há 2.000 anos, 4.000 anos, a sua parte atômica do corpo não foi destruída, tá? Então a pessoa, isso aí é a identificação de cada um, não importa que ano que foi, não é destruída, tá? Nós temos 7 oiquitilhões de átomos no nosso corpo, tá? E vão ser encarnados, não é reencarnado, encarnados novamente. E vão ter que se dobrar diante do Senhor e confessar que Ele é o Senhor. E vão receber a sua sentença e vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, em carne, alma e espírito. E não vão morrer. E não vão morrer. E vão sentir as dores, porque o espírito não sente, quem sente dor é a carne, e vão sentir a dor. E como diz lá em Mateus, onde o bicho não morre, louvado seja o nome do Senhor. Acredite quem quiser. A Bíblia diz isso. Se a Bíblia diz, é porque vai acontecer. Ah? E no terceiro aqui, a revelação da palavra iniciada por Cristo teve prosseguimento no ministério do Espírito, tá? Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir, tá? Tinha muita coisa, Jesus ensinou muito para eles, muito, mas tinha muita coisa para ser ensinada, né? Muita coisa para ser ensinada. E que eles não estavam preparados, nem teria tempo para ensinar tudo, porque o ministério de Cristo foi curto, né? O ministério de Cristo foi curto, 3 anos. Então ele ensinou o básico, tudo que daria fortalecimento ao prosseguimento da sua obra. Então ele ensinou o básico, tá? Mas teria muito mais para ser ensinado. Inclusive, quando diz, né, o Espírito vos fará lembrar, todos nós sabemos, e você sabe, que os evangelhos não foram escritos no momento que Jesus ia falando, curando, tinha alguém lá escrevendo, não tinha ninguém escrevendo nada. Os evangelhos foram escritos muito tempo depois, 30 anos depois, 25 anos depois, por Mateus, por Marcos, por João, por Lucas, por João. Então foram escritos depois, posteriores. E quem é que lembrava? Quem é que lembrou de tudo aquilo que eles aprenderam, que eles foram ensinados por Cristo? O Espírito Santo os fez lembrar. E o Espírito Santo também operou na expansão do conhecimento
através do livro de Atos. Tinha a inspiração do Espírito Santo. Não tinha? Tinha a inspiração do Espírito Santo. As epístolas todas, epístolas pastorais, todas elas, né? Elas, para as igrejas, elas foram escritas com a inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo também estava atuando nos apóstolos, porque eles não queriam estar pregando eram todos judeus, eles não queriam estar pregando para os gentios. O Espírito Santo deu o entendimento que eles tinham que pregar também para os gentios, porque agora tinha que cumprir o ídolo do Senhor, e o ídolo do Senhor abrangia todos os povos do mundo. Tá? Então, em todo o Novo Testamento, teve a participação total do Espírito Santo. Então, mostra aqui que o Espírito Santo não falava de si mesmo, mas ele falava tudo aquilo que Cristo dissesse, tudo aquilo que Cristo dissesse para ele falar para a igreja. Por quê? Porque Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja, e o Espírito Santo é o cuidador desse corpo. O Espírito Santo é o cuidador desse corpo, que está cuidando desse corpo, preparando esse corpo, transformando esse corpo, guiando esse corpo para entregar para o noivo, né? Que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa entrega, ela está para acontecer a qualquer momento, tá? Essa entrega, ela está para acontecer a qualquer momento. É um momento que, como diz, o Espírito Santo opera. O espírito do anticristo já está operando, mas o Espírito Santo vai ser tirado junto com a igreja. Isso significa que ele vai levar a igreja para entregar para o Senhor Jesus Cristo. Mas uma igreja preparada, uma igreja pronta, uma igreja que vive dentro dos preceitos do Senhor, uma igreja que milita, não é igreja preguiçosa, não é a igreja que engana, não é aqueles que estão aí pregando mentira para o povo, enganando o povo para subtrair recursos, para subtrair dinheiro do povo, enganando com muitas promessas que a Bíblia não autoriza, né? Temos que pregar somente aquilo que a Bíblia nos autoriza a pregar. Porque pregar fora daquilo que a Bíblia nos autoriza, vai ter que dar conta. Vai ter que dar conta. Porque vai ser taxado como mercenário da fé, como enganador, como roubador. Isso aí vai ficar de fora. Isso aí não vai para a glória celestial. Então temos que entender dessa maneira, tá? E deixar o Espírito Santo ter mais intimidade com o Espírito Santo para que ele possa estar te usando. Ele quer te usar. Ah, não sou usado, eu não tenho cargo na igreja. Você não precisa ter cargo na igreja para ser usado pelo Espírito Santo. É uma questão de você se dispor. O que Jesus quer de nós? O que Jesus quer de nós? Por que ele morreu na cruz do Calvário? Morreu para quê? Para o plano de redenção dele ser executado, para que haja perdão de pecado, para que haja salvação, para que haja expiação, a remoção do pecado. Mas é preciso que as almas possam receber o testemunho, você possa testificar de Cristo, porque almas venham se arrepender. Então você precisa atuar, não pode ficar parado. Vai tendo as mãos vazias se apresentar ao Senhor? Não, com mão vazia você não vai receber nada. Se não tiver em pecado, você sobe. Não tiver em pecado, tá? Você pode subir. Pecado de omissão, omissão é pecado. Por que omissão é pecado? E não sobe. Olha a parábola dos talentos. 5 multiplicou. 2 multiplicou. O outro que recebeu 1 não multiplicou. Não fez nada. Ficou de braço cruzado. Pecado de omissão. Seja lançado nas trevas exteriores, onde vai haver pranto e ranger de dente. Deu para entender? Então não seja omisso. Faça a obra do Senhor, porque o som da trombeta só vai ouvir quem está no Espírito, quem está atuando para o reino do Senhor. Amém? Glória a Deus.
esta é a ministração desta manhã. Vamos continuar com a aula 3, a 4, até onde o Senhor nos permitir, né? Se ele vier buscar a igreja, acabou. Aí vão procurar aula, não tem mais, já foi. Quem ministra a aula já foram para a glória celestial com o Senhor, né? Como diz a palavra do Senhor. Eis que vem dias que haverá fome e sede sobre toda a face da terra. Não sede de beber, e nem fome de comer, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão de um lugar para o outro, do ocidente ao oriente, mas não terão ninguém, não alcançarão, não encontrarão ninguém que lhes fale a palavra do Senhor. Porque todos os que falam a palavra do Senhor, o Senhor recolheu para a glória celestial. Amém. Glória a Deus. Hoje à noite temos o culto presencial para quem puder ir e por live para quem não puder ir. E a ceia será no domingo que vem. Domingo que vem, a Santa Ceia do Senhor. Amém? Deus abençoe a nossos queridos irmãos, a todos queridos irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus.